Boa noite. O meu nome é Pedro, sou do curso de Biomedicina e da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. A minha apresentação hoje é sobre a utilização das joaninas como controle biológico de pulgões nas lavouras. Os pulgões são esses bichinhos aqui que se alimentam da seiva dessas plantas e trazem prejuízos enormes economicamente e para a população na oferta desses produtos, né? Bom, importante saber que o controle biológico acontece no meio ambiente de forma natural. É, é muito importante para a sustentabilidade, né? Preservação do meio ambiente. Acontece com espécies fitóficas, parasitas, predadores, entomopatógenos, e essas relações acontecem de forma equilibrada entre os predadores e quem é predado, os animais que são predados. No entanto, esse equilíbrio às vezes não é satisfatório para o agricultor, né? Para as lavouras, economicamente, né? Então, é muito utilizado hoje em dia os agrotóxicos. Porém, essa forma desenfreada de agrotóxicos, a gente vai ver aqui no trabalho, pode gerar muita poluição no meio ambiente, né? Pode trazer prejuízos para quem consome, nós, população em geral, que consumimos esse alimento com muito agrotóxico, e também nesses predadores, na eliminação desses predadores. A gente vai ver nesse trabalho que às vezes a presença desses predadores é de maneira equilibrada, ou às vezes de modo que a gente pode estimar, é importante, às vezes é melhor para a lavoura do que esse uso desenfreado dos agrotóxicos. Bom, os pulgões é um pequeno inseto sugador de seiva e está presente em quase todas as lavouras aí no Brasil. Hoje, naturalmente, tem as principais espécies, três principais espécies de joania que predam esses pulgões, é a Cicloneda sanguínea, a Eriopsis connexa e Hipodamia convergens. São responsáveis pela predação dessa praga aí nas lavouras. No trabalho em questão, foi analisado essas três espécies na região de Palmeiras das Missões, no Rio Grande do Sul, ou região onde foi feito o trabalho. Foi realizada a sua frequência, né, a diferenciação das três espécies, foi, e foi analisado o potencial de predação no controle desses pulgões. Para determinar a eficiência, foram essa foi a metodologia utilizada, né? Foi utilizado as três espécies e uma larva. Foi delimitado também, de forma específica, os espaços que seriam pesquisados, o horário, a temperatura e a quantidade de sol, para ficar sistematizado bem especificadamente como seriam analisados essas joaninhas, né, durante o tempo da pesquisa. Então, essa aqui é só a metodologia para poder mostrar que foi bem sistematizado para análise das três espécies. Bom, nos lugares que foram feitas pesquisas de diferentes regiões e também com características diferentes no em relação ao agrotóxico, né? Alguma localização foi foi realizada sem agrotóxico de forma artificial, um lugar criado sem agrotóxico para ver a diferença de, dessas, dessa quantidade de joaninhas que poderiam ser encontradas. E, no geral, foi encontradas as três espécies, né, com uma prevalência da Cicloneda sanguínea e, em seguida, da Convergence e depois da
conexa, podendo variar de acordo com com a cultura, com a disponibilidade de certo substrato para cada joaninha. Mas, no geral, a cicloneta sanguínea foi a mais encontrada nessas regiões. Foi coletado os dados da predação dessas joaninhas, incluindo o número de pulgões consumidos diariamente e tendo a relação com a temperatura, variando aí ao longo das semanas e dos dias, porque a gente vê que essa temperatura vai poder influenciar sim na alimentação. E isso pode ser muito importante também para avaliar a estratégia de controle biológico, vai depender, né, do dia, da estação. Aí, após a análise dessas joaninhas, concluiu que a cicloneda sanguínea consumiu 111 pulgões, a espécie Policonexa consumiu 121 e a Hipox conversa consumiu 226. A larva da Convergys consumiu 52, mas na segunda repetição do experimento ela está em fase pupal, onde ela não se alimenta. Então, é só para ter um dado absoluto, vou mostrar que a larva também consome pulgões, mas assim, não era, em termos de comparação, não era tão o foco. Nesse caso, mostra a superioridade da Hypox Convergys para o controle de pulgões. Nesse caso, na estratégia de controle biológico a ser utilizada em lavouras, é importante esse dado, pois pode-se utilizar a Hypox Convergens como o principal predador, essa espécie como principal predadora pela eficiência do controle biológico. E aí, né, em relação à temperatura, viu-se que o hábito alimentar, de acordo com a temperatura, muda, né? Isso de acordo, claro, né, de acordo com o metabolismo. Em dias mais quentes, mais amenos, o consumo é mais elevado, né? O metabolismo consegue ser um pouco mais acelerado, né? E em comparação com dias frios, a predação diminui. Então, isso é importante. Na hora da aplicação do controle biológico artificial, né? Saber medir a quantidade correta de acordo com a temperatura para controlar esses pulgões, porque sabe-se que o consumo dos pulgões não, não mostra, foi avaliado numa outra pesquisa, que a alimentação desses pulgões não muda substancialmente de acordo com a temperatura, ainda mais essa variação um pouco menor, mas as joaninhas sim mudam. Então, na hora da aplicação do controle biológico, é importante ter em mente essa questão da temperatura, do clima e fazer essa variação de acordo com as estações para manter o equilíbrio certo que você precisa para a lavoura, para ter a quantidade certa de predadores para que a sua lavoura seja satisfatória, né? Bom, pode-se observar quão importantes são essas zoninhas para o equilíbrio do ecossistema, para o equilíbrio sustentável da predação, contribuindo de forma positiva para o controle populacional dessas espécies. Isso reduz a necessidade do uso dos agrotóxicos, promove uma regeneração da biodiversidade e mantém o equilíbrio ambiental, diminuindo esse ciclo vicioso de uso de agrotóxico, sendo que você cria uma resistência para essas pragas, cada vez tem que usar mais agrotóxico e acaba sendo descontrolado no meio ambiente. E isso é o trabalho. Muito obrigado.